O céu ainda estava escuro quando o jovem soldado abriu os olhos. O frio da madrugada atravessava o uniforme, e o silêncio do acampamento parecia pesado demais, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Em poucas horas, a batalha começaria. Ao redor dele, outros soldados despertavam lentamente. Alguns ajustavam os equipamentos em silêncio. Outros encaravam o vazio, perdidos em pensamentos que ninguém ousava dizer em voz alta. Não havia heroísmo naquele momento, apenas medo. Ele se sentou, apoiando os cotovelos nos joelhos, e olhou para as próprias mãos. Elas tremiam levemente. Não de frio, mas da certeza de que aquele dia poderia ser o último. O som distante de veículos militares ecoava como um aviso cruel do que estava por vir. Foi então que ele levou a mão ao bolso do casaco, sentindo algo amassado ali dentro. Um envelope. Ele havia recebido a carta na noite anterior, mas não teve coragem de abrir. Agora, com o amanhecer se aproximando, sabia que não podia mais adiar. Respirou fundo. Antes mesmo de ler, uma sensação estranha tomou seu peito. Como se aquela carta fosse mais do que palavras. Como se ela carregasse uma escolha que mudaria tudo. E, sem saber, naquele exato momento, o destino da batalha já começava a mudar. O soldado permaneceu imóvel por alguns instantes, segurando o envelope fechado como se ele fosse frágil demais para ser tocado. Ao redor, o acampamento começava a despertar de vez. Passos apressados, vozes curtas, ordens sussurradas. Tudo indicava que o tempo estava se esgotando. Ele observou a letra escrita à mão no canto do envelope. Reconheceria aquela caligrafia em qualquer lugar do mundo. Cada curva das letras carregava anos de cuidado, de noites mal dormidas, de orações silenciosas feitas por alguém que jamais deixou de acreditar que ele voltaria para casa. Passou o polegar lentamente sobre o papel, sentindo as marcas deixadas pela viagem longa até ali. Aquela carta havia cruzado cidades, estradas e fronteiras para chegar exatamente naquele momento. Como se soubesse que ele precisaria dela mais do que nunca. O céu começava a clarear. Um tom alaranjado surgia no horizonte, iluminando parcialmente os rostos cansados dos outros soldados. Alguns tentavam parecer fortes. Outros simplesmente encaravam o chão. Ninguém falava de medo, mas ele estava em todos os olhares. O soldado respirou fundo e finalmente abriu o envelope. O papel estava dobrado com cuidado. Ao desdobrá-lo, um cheiro leve de casa pareceu invadir o ar, ou talvez fosse apenas sua memória brincando com ele. Seus olhos correram pela primeira linha, e seu coração desacelerou por um segundo, como se tivesse esquecido como bater. Meu filho, se você estiver lendo isso, é porque o dia chegou. Ele engoliu em seco. A carta não era longa. Não havia discursos heróicos nem palavras grandiosas. A mãe escrevia como sempre falou, simples, direta, verdadeira. Ela falava da rotina da casa, do quintal que precisava de cuidados, do relógio antigo que ainda insistia em atrasar. Pequenas coisas. Coisas comuns. Coisas que ele não percebera o quanto sentia falta. Enquanto lia, o barulho do acampamento parecia distante. O som metálico das armas sendo ajustadas virou um eco abafado. O mundo ao redor perdeu força, como se apenas aquelas palavras importassem. Em um trecho, ela escreveu sobre quando ele era criança. Sobre como tinha medo de dormir sozinho e sempre pedia que ela deixasse a porta aberta. Ele se lembrou da sensação de segurança que aquilo trazia. De como acreditava que, enquanto a porta estivesse aberta, nada de ruim poderia acontecer. Seus olhos começaram a arder. A carta então mudava de tom. Não havia desespero, mas havia sinceridade. A mãe dizia que sabia que ele estava ali para cumprir ordens, para lutar por algo maior. Mas também dizia que nenhuma causa no mundo valia mais do que a vida dele. Foi então que ele leu a frase que mudaria tudo. Não volte como herói. Volte vivo. As palavras pareciam pesadas demais para o papel. Ele sentiu o peito apertar, como se alguém tivesse colocado uma mão invisível sobre seu coração. Aquela frase ecoou dentro dele, repetidas vezes, mais alta do que qualquer explosão que viria depois. Ele fechou os olhos por um instante. Imaginou a mãe sentada à mesa, escrevendo lentamente, talvez parando algumas vezes para enxugar os olhos. Imaginou o silêncio da casa enquanto ela dobrava aquela carta, sem saber se algum dia receberia uma resposta. Quando abriu os olhos, percebeu que uma lágrima havia escorrido pelo rosto. Não fez questão de limpar. Não havia vergonha ali. Apenas humanidade. Dobrou a carta com cuidado e a colocou no bolso interno do uniforme, bem próximo ao peito. Não era apenas papel agora. Era um lembrete.
Uma promessa silenciosa. Um apito cortou o ar. As ordens começaram a ser dadas. Os soldados se levantaram quase ao mesmo tempo, como se fossem puxados por uma força invisível. O momento havia chegado. Ele se colocou de pé, sentindo as pernas levemente trêmulas. Ajustou o capacete, respirou fundo e tentou se convencer de que estava pronto. Mas a verdade era simples: ninguém jamais está pronto para a guerra. Enquanto caminhava em direção à posição designada, ele percebeu algo diferente dentro de si. O medo ainda estava lá. A tensão também. Mas agora havia outra coisa. Uma escolha. Ele ainda não sabia como, nem quando, mas aquela carta havia plantado uma dúvida que não poderia mais ser ignorada. Talvez sobreviver fosse mais importante do que vencer. Talvez voltar fosse mais importante do que atacar. Quando o primeiro disparo ecoou ao longe, o soldado levou a mão instintivamente ao bolso, sentindo a carta ali. E naquele exato momento, sem que ninguém percebesse, algo dentro dele mudou. A batalha estava prestes a começar. Mas o verdadeiro conflito já havia se iniciado muito antes. O primeiro impacto veio como um trovão. O chão tremeu sob seus pés quando a explosão atingiu uma área próxima, levantando terra, fumaça e estilhaços. O som era ensurdecedor, mas o soldado mal percebeu. Seu corpo reagiu antes da mente. Avançar. Abaixar. Respirar. Sobreviver. Os gritos começaram logo em seguida. Ordens se misturavam com pedidos de ajuda. O céu, antes claro, agora estava coberto por uma fumaça espessa que dificultava enxergar poucos metros à frente. Cada passo parecia um salto no escuro. Ele se jogou atrás de um amontoado de destroços, sentindo o coração disparar. O cheiro de pólvora queimava as narinas. A guerra não se parecia em nada com os treinamentos. Não havia linhas claras, nem heróis visíveis. Apenas caos. O soldado levantou a cabeça por um segundo e viu companheiros avançando, alguns caindo, outros gritando nomes que se perdiam no barulho. Aquela cena o atingiu com força. Eram jovens. Tinham famílias. Tinham cartas que talvez nunca fossem lidas. Ele levou a mão ao bolso, sentindo novamente a carta da mãe. Volte vivo. A frase ecoou em sua mente no exato momento em que recebeu a ordem de avançar. Ele se levantou e correu, sentindo as pernas queimarem. Balas passavam próximas demais. O mundo parecia se mover em câmera lenta, como se cada segundo fosse esticado até o limite. Foi então que ele tropeçou. Caiu com força no chão enlameado, rolando para o lado enquanto outra explosão sacudia o campo. Ao tentar se levantar, ouviu algo diferente. Um som que não combinava com o barulho da batalha. Um gemido. Ele virou o rosto lentamente e viu, a poucos metros, um soldado inimigo caído. O homem estava ferido, segurando o próprio abdômen, o uniforme encharcado de sangue. A arma estava caída ao lado, longe demais para ser alcançada. Os olhos do inimigo encontraram os dele. Por um segundo, o tempo parou. O treinamento gritava dentro da cabeça do jovem soldado. Era simples. Era fácil. Um único movimento resolveria tudo. Era isso que esperavam dele. Mas então veio a lembrança. A mesa da cozinha. A porta aberta à noite. A voz da mãe dizendo que só queria vê-lo voltar. Ele percebeu que o homem à sua frente não parecia um monstro. Parecia assustado. Exatamente como ele. O inimigo tentou falar algo, mas a voz não saiu. Apenas um som fraco, quase infantil. O soldado apontou a arma. Suas mãos tremiam. A batalha continuava ao redor, mas naquele pequeno espaço, só existiam dois homens e uma escolha. Ele sabia que qualquer decisão mudaria tudo. Sabia que, dali em diante, não haveria volta. Ele fechou os olhos por um instante. Então, fez algo que jamais imaginou fazer em meio à guerra. Opa! Só passando aqui rapidinho para falar para não se esquecer de deixar o like e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum vídeo novo e apoia o crescimento do canal. Muito obrigado. Tenha um ótimo vídeo. Dado abaixou lentamente a arma. O inimigo abriu os olhos com dificuldade, como se não acreditasse no que estava acontecendo. A respiração dele era curta, irregular, e cada movimento parecia causar dor. O sangue escorria entre os dedos, quente, escuro, real demais para ser ignorado. Por um segundo, o jovem soldado hesitou. Sabia que aquele gesto podia custar sua própria vida. Sabia que, se alguém visse, poderia ser considerado traição. Mas algo dentro dele já havia cruzado um limite invisível. Ele se aproximou devagar, mantendo as mãos visíveis,
como se estivesse tentando acalmar um animal ferido. O som das explosões parecia distante agora, quase abafado, como se o mundo tivesse se fechado naquele pequeno espaço entre os dois. Não se mexe, murmurou, mais para si mesmo do que para o outro. O inimigo tentou falar, mas apenas tossiu sangue. O medo nos olhos dele era cru, instintivo. Não havia ódio ali. Só a certeza de que estava morrendo. O soldado rasgou parte do próprio uniforme e pressionou o ferimento com firmeza. O homem gritou de dor, mas não resistiu. Talvez porque não tivesse forças. Talvez porque, naquele momento, confiança fosse tudo o que restava. Vai ficar vivo, disse o soldado, sem saber se aquilo era verdade. Enquanto tentava estancar o sangramento, um pensamento atravessou sua mente como um raio. Se alguém aparecer agora, estou morto. E como se a guerra gostasse de ironia, passos começaram a se aproximar. Vozes. Gritos em outra língua. O inimigo arregalou os olhos, desesperado. Tentou se mover, mas o corpo não respondeu. O soldado sentiu o coração disparar. Não havia mais tempo para pensar. Com esforço, colocou o braço do homem ferido sobre seus ombros e o arrastou até um abrigo improvisado, atrás de um pedaço de concreto destruído. Cada segundo parecia durar uma eternidade. As vozes ficaram mais próximas. Um feixe de luz passou rapidamente pelo local. O soldado prendeu a respiração, sentindo o peso do corpo ferido sobre si, sentindo o sangue que manchava seu uniforme. Ele fechou os olhos por um instante. Volte vivo. A frase ecoou novamente, mas agora com outro significado. Voltar vivo não era apenas sobreviver. Era continuar sendo humano. Os passos se afastaram. O soldado soltou o ar devagar, as pernas quase cedendo. O inimigo estava inconsciente agora, respirando com dificuldade, mas ainda vivo. Foi nesse momento que ele ouviu um clique metálico atrás de si. Não se mova. A voz era firme, autoritária. Ele congelou. Sabia exatamente o que aquilo significava. A escolha que fizera segundos antes acabava de alcançar seu preço. Lentamente, levantou as mãos, sentindo o peso da arma apontada para suas costas. A guerra havia acabado para ele. Ou assim parecia. Ele permaneceu imóvel, com as mãos erguidas, sentindo o cano frio da arma pressionado contra suas costas. O coração batia tão forte que parecia denunciar sua posição para o mundo inteiro. Qualquer movimento em falso seria o último. Vire-se. Devagar. O soldado obedeceu. Ao se virar, encontrou 3 homens apontando armas para ele. Uniformes diferentes. Idioma diferente. Rostos cansados, cobertos de poeira e desconfiança. Não havia raiva ali, apenas sobrevivência. Um deles olhou para o homem ferido atrás do concreto e franziu o senho. "O que você fez?" perguntou, com um tom duro. O jovem soldado engoliu em seco. Poderia mentir. Poderia dizer que o inimigo estava morto. Mas algo dentro dele já não aceitava mais esse tipo de saída. "Eu ajudei", respondeu, com a voz firme apesar do medo. Houve um breve silêncio. Os soldados trocaram olhares rápidos, como se tentassem decidir o que fazer com ele. Um deles fez um gesto com a cabeça, ordenando que ele baixasse as mãos. "Você vem conosco." Ele foi desarmado e puxado pelo braço. O soldado ferido foi colocado em uma maca improvisada. Enquanto eram levados, o jovem sentiu o peso da decisão que tomara. Não sabia se estava caminhando para a morte ou para algo ainda pior. Foram minutos longos, atravessando corredores de destruição, trincheiras improvisadas e veículos danificados. A cada passo, ele se perguntava se havia feito a coisa certa. A imagem da carta voltava à sua mente, insistente, quase como uma resposta silenciosa. Finalmente, chegaram a uma tenda maior, protegida, com guardas posicionados na entrada. O clima ali era diferente. Mais tenso. Mais controlado. Dentro da tenda, um homem estava de pé, observando mapas espalhados sobre uma mesa. O uniforme era limpo demais para aquele campo de batalha. As marcas no rosto mostravam alguém que já havia visto muitas guerras. Quando o homem se virou, o jovem soldado sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ele reconheceu aquele rosto. Era o oficial responsável pelo ataque final. O homem que, se desse a ordem, transformaria aquele campo em um massacre. O oficial analisou o soldado de cima a baixo, demorando-se no uniforme manchado de sangue, sangue inimigo. Depois, olhou para o homem ferido sendo atendido ali perto. "Foi você quem o salvou?" perguntou, em um tom calmo demais para aquele momento.
O jovem respirou fundo. Sim, senhor. O oficial permaneceu em silêncio por alguns segundos. Tempo suficiente para o soldado imaginar todos os finais possíveis, nenhum deles bom. Então, o oficial falou algo que ele jamais esperaria ouvir. Diga-me, por quê? A pergunta ficou suspensa no ar. E naquele instante, o destino de centenas de homens passou a depender da resposta de um único soldado e de uma carta dobrada dentro do seu bolso. Mas foi o suficiente para que o soldado percebesse. Aquela resposta havia tocado algo que não aparecia nos mapas nem nas ordens militares. E você achou que salvar um inimigo te ajudaria a voltar vivo? Perguntou o oficial, agora com um tom diferente. Menos duro. Mais curioso. O soldado pensou antes de responder. Não sei se ajuda, disse. Mas sei que matar alguém indefeso não me levaria de volta para casa como a pessoa que minha mãe criou. O homem ferido na maca se mexeu, gemendo baixo. Um dos médicos se aproximou para ajustá-lo. O oficial acompanhou a cena com os olhos, em silêncio. Por longos segundos, ninguém falou nada. Então, o oficial respirou fundo e disse algo que surpreendeu a todos. Ele é meu filho. O jovem soldado levantou os olhos rapidamente, confuso. O soldado ferido, o oficial continuou, com a voz controlada, mas visivelmente tensa. É meu filho mais novo. Pediu para ir para o fronte contra minha vontade. O peso da revelação caiu como uma bomba silenciosa. O soldado sentiu as pernas enfraquecerem. Tudo fez sentido de repente. O cuidado excessivo. A tensão no ar. O silêncio pesado. Se ele tivesse morrido, o oficial parou, fechando os olhos por um instante. Eu jamais saberia quem o matou. Nem por quê. Ele abriu os olhos novamente e encarou o jovem soldado. Mas agora sei quem o salvou. A guerra continuava lá fora. Mas dentro daquela tenda, 2 vidas, e talvez centenas, estavam prestes a seguir um caminho completamente diferente. O oficial permaneceu imóvel por alguns segundos, encarando o próprio filho deitado na maca. O rosto endurecido, acostumado a comandar batalhas, agora carregava um peso diferente. Não era medo. Era conflito. Ao redor, os soldados aguardavam em silêncio. Ninguém ousava interromper. Todos sabiam que aquela não era apenas uma decisão militar. Era pessoal. O jovem soldado sentia o coração bater descompassado. Ele havia falado a verdade, mas nunca imaginou que ela o colocaria diante de algo tão grande. Seu gesto simples havia cruzado fronteiras invisíveis. Se eu seguir com o ataque, disse o oficial, quebrando o silêncio, milhares morrerão. Talvez a guerra avance. Talvez não. Mas a história me chamará de vencedor. Ele se virou lentamente, olhando para o jovem soldado. Se eu cancelar, serei chamado de fraco. De traidor. Meu nome pode ser esquecido. O oficial voltou a olhar para o filho. O rapaz respirava com dificuldade, mas estava vivo. Vivo por causa de um inimigo. Passei a vida inteira tomando decisões com base em mapas. Continuou. Linhas. Números. Probabilidades. Ele fechou os olhos por um instante. Mas nenhum mapa me preparou para isso. O jovem soldado sentiu um impulso de falar, mas se conteve. Aquela decisão não era dele. Nunca foi. Ele já havia feito a sua. O oficial caminhou lentamente até a mesa e recolheu o rádio. Seus dedos pairaram sobre o botão por um longo momento. Qualquer comando dali mudaria o rumo da guerra. Do lado de fora, uma explosão sacudiu a tenda. O tempo estava acabando. O oficial respirou fundo e levou o rádio até a boca. Todos prenderam a respiração. Aqui é o comando central, disse, com voz firme, mas carregada de algo novo. Suspendam o ataque final. Repito, suspendam imediatamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O jovem soldado sentiu um nó se formar na garganta. Não sabia se aquilo significava o fim da guerra, mas sabia que significava o fim de muitas mortes. O oficial desligou o rádio e apoiou as mãos na mesa, como se tivesse acabado de soltar um peso que carregava há anos. Ele então se virou para o jovem soldado e disse algo simples, mas definitivo. Hoje, você salvou mais do que uma vida. A guerra ainda não havia terminado. Mas naquele momento, algo irreversível havia mudado. A ordem se espalhou rápido demais para ser ignorada. Nos rádios, as vozes se atropelavam, confusas, descrentes. Soldados no fronte pararam em meio ao avanço, sem entender se aquilo era uma falha de comunicação ou algo muito maior. Alguns abaixaram as armas.
Outros continuaram atentos, esperando o próximo comando. A guerra não costuma parar de uma hora para outra, ela apenas hesita. O jovem soldado foi escoltado para fora da tenda. O campo estava diferente. Não mais em explosão constante, mas em um silêncio instável, como se todos temessem o próximo som. Ele viu homens feridos sendo carregados. Outros se abraçavam, aliviados por ainda estarem vivos. Alguns olhavam para o céu, tentando entender por que ainda respiravam. Mas nem todos reagiram bem. Um grupo de oficiais se aproximou rapidamente da tenda do comando. Seus rostos eram duros. As vozes, contidas, mas carregadas de raiva. Para eles, aquela ordem não era misericórdia. Era fraqueza. Você não pode fazer isso, disse um deles, entrando sem pedir permissão. Estávamos a minutos da vitória. O comandante levantou o olhar lentamente. Estávamos a minutos de um massacre, respondeu, com calma. A história não se lembra dos que hesitam, insistiu o oficial. Só dos vencedores. O comandante permaneceu firme. Então que a história se lembre de alguém que escolheu parar. Do lado de fora, o jovem soldado sentiu um arrepio. Percebeu que a decisão que salvou tantas vidas agora colocava outras em risco, inclusive a do homem que a havia tomado. E talvez, a dele também. Um soldado se aproximou dele em silêncio e sussurrou. Você virou assunto. Tem gente dizendo que tudo isso começou por sua causa. O jovem engoliu em seco. Ele havia salvado um inimigo. Agora precisava sobreviver às consequências. Ao longe, as armas permaneciam apontadas, mas não disparavam. A guerra estava suspensa por um fio invisível, frágil, instável, perigoso. E qualquer movimento errado poderia fazer tudo desmoronar novamente. O silêncio que tomou o campo não era de paz. Era de espera. Uma espera pesada, carregada de olhares desconfiados e dedos inquietos próximos aos gatilhos. A guerra havia sido interrompida, mas ninguém sabia por quanto tempo, nem a que custo. O jovem soldado caminhava escoltado por 2 homens quando percebeu os cochichos. Não precisava ouvir as palavras para entender. Bastava observar os rostos. Alguns o olhavam com curiosidade. Outros, com desprezo aberto. É ele, murmurou alguém. O que salvou o inimigo, disse outro. Cada frase atravessava como uma lâmina invisível. Ele manteve o olhar baixo, sentindo o peso de algo que nunca pediu para carregar. Não queria ser símbolo de nada. Só queria sobreviver. Foi levado a uma área isolada, longe da linha de frente. Ali, o barulho da guerra parecia distante, mas a tensão era ainda maior. Soldados armados vigiavam cada movimento, como se esperassem que ele tentasse fugir ou atacar a qualquer momento. Minutos depois, ou talvez horas, o tempo ali parecia distorcido. Um oficial diferente se aproximou. O rosto era frio, calculista. Os olhos não carregavam dúvida, apenas julgamento. Você entende o que fez? Perguntou, sem rodeios. O jovem ergueu o olhar lentamente. Sim, senhor. Você interferiu em uma operação militar, continuou o oficial. Por sua causa, uma ofensiva inteira foi suspensa. Ele respirou fundo antes de responder. Eu salvei uma vida. O oficial soltou uma risada curta, sem humor. Isso não é um hospital. É uma guerra. O silêncio se estendeu entre os dois como um campo minado. O jovem sentiu o suor escorrer pelas costas. Qualquer palavra errada poderia selar seu destino. O comandante decidiu proteger você, por enquanto, disse o oficial, dando ênfase às últimas palavras. Mas nem todos concordam com essa decisão. Ele se inclinou levemente, aproximando o rosto. Aqui, pessoas desaparecem por muito menos. O oficial se afastou, deixando aquelas palavras ecoarem como uma ameaça clara. Naquela noite, o jovem soldado não conseguiu dormir. Cada som o fazia despertar. Cada sombra parecia se mover. Pela primeira vez desde que chegara a guerra, sentiu que o perigo não vinha do inimigo, mas dos próprios aliados. Ele levou a mão ao bolso e tocou a carta novamente. Amassada. Gasta. Mas ainda ali. Volte vivo. Ele se perguntou se isso ainda era possível. Do lado de fora, o vento soprava entre as estruturas destruídas, como um aviso silencioso. A guerra muda as regras, mas nunca perdoa escolhas. A noite caiu sem aviso, cobrindo o acampamento com uma escuridão densa. As fogueiras eram poucas e fracas, e a lua quase não aparecia entre as nuvens. O jovem soldado permanecia deitado, olhos abertos, fingindo dormir. Ele sentia.
Algo estava errado. Cada passo distante parecia próximo demais. Cada estalo do chão o fazia prender a respiração. A carta estava novamente em suas mãos, não como conforto, mas como âncora. Era a única coisa que ainda o ligava a quem ele era antes da guerra. Então, ouviu um movimento suave, controlado demais para ser o vento. Ele virou o rosto lentamente e viu uma sombra se mover entre as barracas. O coração acelerou. Não era um soldado comum em ronda. Aquilo era alguém que não queria ser visto. O jovem prendeu a respiração. A sombra parou a poucos metros. Um brilho metálico refletiu por um instante. Uma faca. Ele entendeu naquele segundo. Alguém havia decidido que ele era um problema. O soldado se levantou no impulso, rolando para fora da barraca no mesmo instante em que a lâmina cortou o ar onde sua cabeça estava segundos antes. O agressor praguejou em voz baixa. O jovem correu. Não havia para onde ir. Apenas entre estruturas destruídas, caixas, veículos abandonados. O campo que antes parecia seguro agora era um labirinto mortal. Atrás dele, passos rápidos. O agressor não gritava. Não chamava ajuda. Aquilo não era uma prisão. Era uma execução silenciosa. O soldado tropeçou, caiu, rolou no chão. Sentiu mãos o puxarem pelo uniforme. Lutou com o pouco de força que tinha, acertando um cotovelo, arrancando um grunhido do outro homem. Você estragou tudo, rosnou o agressor. Gente morreu por causa da sua piedade. O jovem conseguiu se soltar e se afastar cambaleando. Seus olhos encontraram algo inesperado à frente, uma luz acesa dentro de uma tenda. A tenda do comandante. Sem pensar, correu na direção dela, gritando por ajuda. O agressor hesitou por um segundo. Um segundo foi tudo o que o jovem precisava. Guardas surgiram, armas erguidas, gritos ecoando. O agressor largou a faca e tentou fugir, mas foi derrubado no chão em segundos. O jovem caiu de joelhos, ofegante, sentindo o corpo inteiro tremer. Estava vivo. Por pouco. O comandante saiu da tenda, o rosto endurecido pela raiva contida. Olhou para o agressor imobilizado e depois para o jovem soldado. Parece que minha decisão incomodou mais pessoas do que eu imaginava, disse, com a voz fria. Ele se aproximou do jovem e colocou a mão em seu ombro. A partir de agora, você ficará sob minha proteção direta. O soldado ergueu o olhar, exausto. A guerra não havia terminado. Mas agora, ele sabia com certeza, havia cruzado um ponto sem retorno. O agressor estava ajoelhado, com os braços presos atrás das costas, respirando pesado. O rosto coberto de sujeira não escondia o ódio nos olhos. Ele não parecia arrependido. Parecia frustrado por ter falhado. O comandante se aproximou lentamente, analisando cada detalhe. Aquilo não era um ataque impulsivo. Era algo planejado. Quem mandou você? Perguntou, com voz baixa e firme. O homem riu, cuspindo no chão. Você acha mesmo que foi só ideia minha? O jovem soldado sentiu um arrepio subir pela espinha. O comandante fez um gesto para os guardas apertarem a contenção. O agressor gemeu, mas logo voltou a sorrir, um sorriso torto, perigoso. O ataque final não foi cancelado, disse ele. Só foi adiado, por você. O comandante franziu o senho. Explique. O homem respirou fundo, como se estivesse saboreando aquele momento. Existem oficiais que não aceitam ordens movidas por emoção. Gente que acredita que guerra se vence com sangue, não com cartas. O silêncio caiu como um peso. Eles acham que você ficou fraco, continuou. E que esse soldado é a prova disso. O jovem engoliu em seco. Percebeu que não era mais apenas um sobrevivente. Era um símbolo, e símbolos incomodam. Quando o ataque acontecer, o agressor concluiu, não vai ser anunciado. Vai ser rápido. E vai apagar esse erro da história. O comandante fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia algo diferente ali. Não era raiva. Era clareza. Levem-no, ordenou. E dobrem a segurança. Agora. Os guardas arrastaram o agressor para fora, ainda rindo. O comandante virou-se para o jovem soldado. Você precisa entender uma coisa, disse, com seriedade. Salvou meu filho. Salvou muitos homens. Mas também despertou forças que preferiam continuar matando. Ele colocou a mão no ombro do soldado. Se quiser ir embora quando isso acabar, eu mesmo garanto sua saída. O jovem respirou fundo e respondeu com voz firme. Eu só quero voltar vivo.
O comandante assentiu lentamente. Do lado de fora, o vento soprava forte, fazendo as lonas das tendas se agitarem como bandeiras rasgadas. A guerra externa havia parado, mas uma guerra interna estava apenas começando. E dessa vez, não havia linhas de frente claras. A madrugada avançava lentamente, mas ninguém dormia. O acampamento parecia acordado demais para um lugar que deveria descansar. Guardas extras foram posicionados, rádios cochichavam mensagens curtas e tensas, e cada sombra parecia esconder algo. O jovem soldado estava sentado dentro da tenda do comandante, segurando um copo de metal com água que já havia esfriado. Não bebia. Apenas encarava o líquido, como se ali pudesse encontrar uma resposta. Você ainda pode ir embora, disse o comandante, quebrando o silêncio. Posso organizar sua retirada antes do amanhecer. Oficialmente, você nunca esteve aqui. O soldado levantou os olhos devagar. E o ataque? Perguntou. O comandante suspirou. Se eles fizerem o que ameaçaram, vai acontecer sem aviso. Civis, soldados, ninguém vai estar preparado. O jovem apertou o copo com força. Sua mente voltou à carta, a frase simples que agora parecia carregar um peso impossível. Volte vivo. Fugir significava obedecer ao pedido da mãe. Ficar significava talvez nunca mais voltar. Se eu for embora, disse ele, com a voz baixa, quantas pessoas vão morrer? O comandante não respondeu de imediato. Apenas desviou o olhar. Isso foi resposta suficiente. O soldado se levantou, sentindo o corpo cansado, mas a mente estranhamente clara. Pela primeira vez desde que chegou à guerra, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Eu fico, disse. Não porque quero lutar, mas porque não quero carregar isso comigo pelo resto da vida. O comandante o encarou por longos segundos. Depois, assentiu. Então vai precisar saber de algo, disse, abrindo um mapa sobre a mesa. Se houver traição, virá daqui. Ele apontou para um ponto específico. Um posto avançado. Comunicação limitada. Perfeito para iniciar um ataque acidental. O jovem sentiu um nó no estômago. Se formos lá, começou. Talvez não voltemos, completou o comandante. Houve um silêncio pesado entre os dois. Mas se não formos, continuou o comandante, eles vencerão. O soldado respirou fundo e colocou a mão no bolso, tocando a carta mais uma vez. Então vamos, disse. Antes que amanheça. Do lado de fora, o céu começava a clarear lentamente. A decisão havia sido tomada. E naquele momento, o jovem soldado percebeu algo assustador e ao mesmo tempo poderoso. Voltar vivo, às vezes, significa primeiro arriscar tudo. Eles partiram antes do sol nascer completamente. O céu ainda estava cinza, como se o próprio dia hesitasse em começar. Não havia sirenes, nem despedidas. Apenas passos controlados e olhares atentos. O grupo era pequeno. Discreto demais para chamar atenção, grande demais para passar despercebido se algo desse errado. O jovem soldado caminhava logo atrás do comandante. Cada passo afundava levemente no chão úmido, e o som parecia alto demais naquele silêncio forçado. Ele sentia o peso do equipamento, mas era o peso da decisão que mais pressionava seus ombros. Ninguém falava. O posto avançado surgia à distância como uma sombra solitária. Uma estrutura simples, cercada por sacos de areia e antenas improvisadas. À primeira vista, tudo parecia normal. Quieto demais. Silêncio excessivo, murmurou o comandante, quase sem mover os lábios. Isso nunca é um bom sinal. Eles avançaram com cautela. 2 soldados se posicionaram nas laterais, observando qualquer movimento suspeito. O jovem sentiu o coração acelerar. Cada metro percorrido parecia um convite ao perigo. Quando se aproximaram da entrada, perceberam algo estranho. Não havia sentinelas. Isso não faz sentido, sussurrou alguém. O comandante fez um sinal para parar. Foi então que o jovem soldado notou detalhes pequenos demais para ignorar. Marcas recentes no chão. Pegadas indo e vindo. Equipamentos reposicionados às pressas. Estão esperando a gente, disse ele, em voz baixa. O comandante assentiu lentamente. Ou querem que pensemos isso? Eles entraram. O interior do posto estava parcialmente às escuras. Cabos espalhados, mapas rasgados, rádios ligados em silêncio. Havia sinais claros de atividade recente, mas ninguém à vista. O jovem sentiu um arrepio subir pela espinha. Então, ouviu um estalo metálico. Abaixa! Gritou alguém.
O disparo ecoou alto demais naquele espaço fechado. O jovem se jogou no chão instintivamente, sentindo o impacto da bala passar perto demais. O silêncio foi quebrado por tiros rápidos e ordens gritadas. A emboscada havia começado. O caos tomou conta do posto. Gritos, passos correndo, fumaça. O jovem se arrastou até uma cobertura improvisada, respirando com dificuldade. No meio da confusão, ele ouviu uma voz familiar. Rendam-se! Agora! Era o comandante. Por um instante, tudo parou. Um homem saiu lentamente de trás de uma parede, as mãos erguidas. O rosto carregava a mesma frieza do oficial que havia ameaçado o jovem dias antes. Você devia ter ido embora quando teve chance, disse o homem, encarando o jovem soldado. O jovem sentiu o sangue gelar. Ele entendeu naquele momento. Aquela missão nunca foi sobre impedir um ataque. Era sobre silenciar quem ousou parar a guerra. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado do que os tiros. A fumaça pairava no ar, e o cheiro de pólvora misturava-se ao medo cru estampado nos rostos de todos ali. O oficial inimigo manteve as mãos erguidas, mas seu olhar não demonstrava rendição. Era um olhar calculista. Fio. De alguém que já havia previsto aquele momento. Vocês chegaram cedo demais, disse ele, quebrando o silêncio. Ou tarde demais, depende do ponto de vista. O comandante avançou um passo. O ataque final não vai acontecer, afirmou. Não hoje. O oficial sorriu de canto. Você ainda acredita que tem controle da situação? O jovem soldado observava tudo em silêncio, sentindo o coração bater forte no peito. Havia algo errado. Aquela conversa parecia ensaiada. Como se ambos soubessem mais do que estavam dizendo. Você recebeu a mensagem, continuou o oficial, olhando diretamente para o comandante. As ordens eram claras. O comandante apertou os dentes. As ordens mudaram quando os civis entraram no mapa, respondeu. O oficial soltou uma risada curta. Civis sempre entram no mapa. A diferença é quem decide ignorá-los. O jovem sentiu um frio percorrer a espinha. Então era isso. A guerra não era apenas contra o inimigo. Era contra decisões tomadas longe dali, por pessoas que nunca pisariam naquele chão. E você? O oficial virou-se para o jovem soldado. O que te fez ficar? O jovem hesitou por um instante. Levou a mão ao bolso e sentiu a carta ali, dobrada, como se ainda pulsasse. Uma promessa, respondeu, que talvez eu não consiga cumprir, mas preciso tentar. O oficial o encarou com atenção pela primeira vez. Algo em sua expressão mudou. Um pequeno detalhe. Um piscar de olhos mais lento. Promessas são perigosas na guerra, disse ele. Elas fazem os homens hesitarem. Ou salvarem vidas, rebateu o jovem, surpreendendo até a si mesmo. Houve um momento de silêncio absoluto. Então, um dos rádios começou a chiar. Comando central chamando o posto avançado. Repito, comando central chamando. Todos congelaram. O comandante e o oficial trocaram um olhar rápido. Um entendimento silencioso passou entre eles. Se atender, disse o oficial, em tom baixo, o ataque começa em menos de 1 hora. O jovem sentiu o peso da decisão cair sobre seus ombros novamente. E se não atender? Perguntou. O oficial respirou fundo. Então alguém vai perceber que algo saiu do controle, e virá aqui resolver. O comandante olhou para o jovem. Essa é a última chance, disse, de ir embora. Agora. O jovem fechou os olhos por um segundo. A voz da mãe ecoou em sua mente. Não como um pedido, mas como um aviso. Ele abriu os olhos. Se eu for embora agora, disse, essa carta não significa nada. Ele deu um passo à frente e pegou o rádio. O chiado aumentou. Posto avançado, responda imediatamente. O jovem segurou o botão. Sentiu as mãos tremerem. E naquele instante, ele percebeu. Algumas escolhas mudam o rumo da guerra. Outras mudam quem você é para sempre. O chiado do rádio parecia mais alto do que deveria. Cada segundo sem resposta fazia o ar ficar mais pesado, mais difícil de respirar. O jovem soldado segurava o aparelho com força, sentindo o suor escorrer pelas palmas das mãos. Todos os olhares estavam nele. Amigos. Inimigos. Homens que, naquele momento, dependiam de uma única decisão. Responda, murmurou o comandante. Ou isso acaba agora. O oficial inimigo observava em silêncio, com uma expressão impossível de decifrar. Ele sabia. Todos sabiam.
Aquela resposta definiria o destino de centenas de pessoas que nem sequer sabiam que estavam em risco. O jovem levou o rádio mais perto da boca. Posto avançado na escuta, disse, forçando a voz a sair firme. Houve uma breve pausa do outro lado. Em seguida, a voz do comando central veio seca, autoritária. Confirmar status da operação. O ataque segue conforme planejado. O coração do jovem bateu forte. Ele pensou na carta. Pensou na casa simples, na luz sempre acesa, na mãe esperando alguém que talvez nunca voltasse. Negativo, respondeu. Situação mudou. O silêncio do outro lado foi imediato. Um silêncio perigoso. Repita, exigiu a voz. O comandante deu um passo à frente, mas o jovem levantou a mão, pedindo que ele esperasse. O posto avançado foi comprometido, continuou o jovem. Civis na zona de impacto. Recomendamos suspender o ataque imediatamente. O oficial inimigo fechou os olhos por um breve instante. Sabia o que aquilo significava. Você está ciente das consequências? Perguntou o comando central, agora com um tom mais frio ainda. Estou, respondeu o jovem, sem hesitar. O rádio chiou novamente. Sussurros ao fundo. Vozes se sobrepondo. Então veio a frase que fez o sangue do jovem gelar. Você acaba de violar ordens diretas. Permanecer onde está. Uma equipe será enviada para averiguação. O comandante soltou um palavrão baixo. Eles vêm nos silenciar, disse. Todos nós. O jovem desligou o rádio devagar. O posto parecia menor agora. As paredes mais próximas. O futuro, mais curto. Não havia outra saída, disse ele, mais para si mesmo do que para os outros. O oficial inimigo respirou fundo e abaixou lentamente as mãos. Você acabou de salvar pessoas que nunca saberão seu nome, disse. Mas agora, precisa decidir se quer salvar a si mesmo. O jovem olhou para ele. Você ainda ordenaria o ataque? Perguntou. O oficial balançou a cabeça negativamente. Não depois disso. Do lado de fora, o som distante de veículos começou a ecoar. Eles estavam vindo. O comandante encarou o jovem com seriedade. Há um túnel antigo atrás do posto, disse. Dá para sair antes que cheguem. O jovem sentiu o peso da escolha mais uma vez. Fugir e sobreviver. Ou ficar e assumir tudo. Ele levou a mão ao bolso, tocou a carta uma última vez. E percebeu algo que nunca havia entendido antes. Voltar vivo não era apenas sair dali respirando. Era sair sem se tornar alguém que ele não reconheceria. Ele levantou o olhar. Eu fico, disse. E naquele momento, o destino dele foi selado. O som dos veículos se aproximava rápido demais. O chão vibrava levemente sob os pés, e cada vibração parecia um aviso. Não havia mais tempo. O comandante observava pela abertura da tenda enquanto o jovem soldado permanecia imóvel, como se tivesse aceitado o que estava por vir. Ainda dá tempo, disse o comandante, em tom baixo. Eu posso forçar sua saída. O jovem balançou a cabeça. Se eu for agora, tudo o que fiz perde o sentido, respondeu. Eles precisam de alguém para culpar. O oficial inimigo permaneceu em silêncio, encostado na parede, com o rosto parcialmente coberto pela sombra. Pela primeira vez, parecia cansado. Não fisicamente, mas moralmente. Eles não vão ouvir explicações, disse ele. Só versões convenientes. Luzes fortes cortaram a escuridão do lado de fora. Vozes começaram a ecoar, ordens rápidas, armas sendo preparadas. Chegaram, murmurou alguém. O comandante se aproximou do jovem. Quando entrarem, eu assumo a responsabilidade, disse. Direi que fui eu. O jovem o encarou. Não, respondeu com firmeza. Se fizer isso, nada muda. A próxima vez, alguém obediente vai apertar o botão. O comandante apertou os lábios. Sabia que ele tinha razão. A porta foi arrombada com violência. Soldados armados invadiram o posto, apontando armas para todos os lados. Ninguém se move. Gritou um deles. O jovem levantou lentamente as mãos. Eu falei com o comando, disse. Fui eu. Os olhares se voltaram imediatamente para ele. Um oficial de alta patente entrou logo depois, com passos calmos demais para aquele cenário. Nome e patente, exigiu. O jovem respondeu sem hesitar. O oficial o observou por alguns segundos, avaliando cada detalhe, como quem decide o valor de uma peça descartável. Você está detido por insubordinação e sabotagem de operação militar, declarou.
Qualquer resistência será tratada como traição. Alguns soldados desviaram o olhar. Outros apertaram ainda mais as armas. O jovem foi algemado. O metal frio nos pulsos trouxe uma estranha sensação de alívio. O pior já havia sido feito. Enquanto o conduziam para fora, ele olhou para o comandante e para o oficial inimigo. A guerra acaba hoje, disse, em voz baixa. Pelo menos ali fora. O oficial inimigo assentiu lentamente. Do lado de fora, o céu já estava claro. O dia havia começado como qualquer outro, indiferente às escolhas feitas naquela madrugada. O jovem foi empurrado para dentro de um veículo. A porta se fechou com um estrondo seco. No escuro, ele finalmente abriu a carta novamente. Leu as palavras da mãe uma última vez. E pela primeira vez desde que pisou naquela guerra, ele chorou, não de medo, mas de certeza. O som dos veículos se aproximava rápido demais. O chão vibrava levemente sob os pés, e cada vibração parecia um aviso: não havia mais tempo. O comandante observava pela abertura da tenda enquanto o jovem soldado permanecia imóvel, como se tivesse aceitado o que estava por vir. Ainda dá tempo, disse o comandante, em tom baixo. Eu posso forçar sua saída. O jovem balançou a cabeça. Se eu for agora, tudo o que fiz perde o sentido, respondeu. Eles precisam de alguém para culpar. O oficial inimigo permaneceu em silêncio, encostado na parede, com o rosto parcialmente coberto pela sombra. Pela primeira vez, parecia cansado. Não fisicamente, mas moralmente. Eles não vão ouvir explicações, disse ele. Só versões convenientes. Luzes fortes cortaram a escuridão do lado de fora. Vozes começaram a ecoar, ordens rápidas, armas sendo preparadas. Chegaram, murmurou alguém. O comandante se aproximou do jovem. Quando entrarem, eu assumo a responsabilidade, disse. Direi que fui eu. O jovem o encarou. Não, respondeu com firmeza. Se fizer isso, nada muda. A próxima vez, alguém obediente vai apertar o botão. O comandante apertou os lábios. Sabia que ele tinha razão. A porta foi arrombada com violência. Soldados armados invadiram o posto, apontando armas para todos os lados. Ninguém se move, gritou um deles. O jovem levantou lentamente as mãos. Eu falei com comando, disse. Fui eu. Os olhares se voltaram imediatamente para ele. Um oficial de alta patente entrou logo depois, com passos calmos demais para aquele cenário. Nome e patente, exigiu. O jovem respondeu sem hesitar. O oficial o observou por alguns segundos, avaliando cada detalhe, como quem decide o valor de uma peça descartável. Você está detido por insubordinação e sabotagem de operação militar, declarou. Qualquer resistência será tratada como traição. Alguns soldados desviaram o olhar. Outros apertaram ainda mais as armas. O jovem foi algemado. O metal frio nos pulsos trouxe uma estranha sensação de alívio. O pior já havia sido feito. Enquanto o conduziam para fora, ele olhou para o comandante e para o oficial inimigo. A guerra acaba hoje, disse, em voz baixa. Pelo menos ali fora. O oficial inimigo assentiu lentamente. Do lado de fora, o céu já estava claro. O dia havia começado como qualquer outro, indiferente às escolhas feitas naquela madrugada. O jovem foi empurrado para dentro de um veículo. A porta se fechou com um estrondo seco. No escuro, ele finalmente abriu a carta novamente. Leu as palavras da mãe uma última vez. E pela primeira vez desde que pisou naquela guerra, ele chorou, não de medo, mas de certeza. O jovem soldado não sabia quanto tempo havia passado quando ouviu passos diferentes no corredor. Não eram apressados, nem agressivos. Eram calmos, confiantes. A tranca da cela foi aberta. Levante-se, disse uma voz firme, mas sem hostilidade. Ele obedeceu. Do outro lado das grades estava um homem que não usava uniforme de combate. Apenas um casaco simples, um distintivo preso ao peito e um olhar atento demais para alguém que estava ali apenas observando. Meu nome não importa, disse o homem. O que importa é que eu estava na sala quando você falou com o comando central. O jovem franziu a testa. Então você sabe o que aconteceu. Sei o que foi dito, corrigiu o homem. E sei o que foi cortado da gravação oficial. O coração do jovem acelerou. Cortado. O homem fez um leve aceno com a cabeça. O trecho em que você menciona civis. O trecho em que recomenda a suspensão do ataque. Oficialmente, você apenas se recusou a cumprir ordens.
O jovem sentiu um misto de raiva e alívio. Raiva por confirmar a manipulação. Alívio por saber que alguém mais tinha visto. Por que está me dizendo isso? Perguntou. O homem o encarou por alguns segundos antes de responder. Porque o oficial inimigo que você poupou está sob minha custódia agora. O jovem sentiu o chão sumir por um instante. Ele sobreviveu. Sobreviveu, confirmou o homem. E decidiu falar. O silêncio que se seguiu foi pesado demais. Ele confirmou tudo, continuou o homem. O plano, o ataque iminente, o acordo informal para resolver a situação caso alguém interferisse. Então por que ainda estou preso? Perguntou o jovem. O homem suspirou. Porque a verdade nem sempre é suficiente quando ela ameaça pessoas poderosas demais. Ele deu um passo para mais perto das grades. Mas ela cria rachaduras. E rachaduras crescem. O jovem sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Cautelosa, frágil, mas real. O que vai acontecer agora? Perguntou. Agora, respondeu o homem, você vai esperar. E talvez, ser esquecido de propósito. Esquecido? Sim, disse o homem. Heróis são perigosos. Mártires, ainda mais. Ele se virou para sair, mas parou antes. Ah, e sua carta, disse, quase casualmente. Ela foi arquivada como objeto pessoal sem relevância. O jovem engoliu em seco. Isso significa que ninguém a leu. O homem lançou um último olhar antes de ir embora. Às vezes, disse, as coisas mais importantes sobrevivem justamente porque ninguém lhes dá valor. A cela voltou a ficar silenciosa. Mas agora, o silêncio era diferente. Não era mais o silêncio do fim. Era o silêncio antes de algo escapar. E não poder mais ser contido. Os primeiros sinais de que algo estava errado não chegaram até o jovem soldado de forma direta. Vieram como ecos distantes, fragmentos de conversas atravessando corredores, mudanças sutis no comportamento dos guardas. Antes, ninguém falava com ele. Agora, alguns hesitavam. Um soldado deixou a comida na cela e demorou um segundo a mais do que o normal antes de se afastar. Outro evitou trancar a porta com força. Pequenos gestos, quase imperceptíveis, mas suficientes para indicar que algo estava se movendo fora dali. Em outro lugar, longe das paredes frias da cela, relatórios começaram a circular. Não os oficiais, cuidadosamente editados, mas cópias. Trechos gravados. Áudios incompletos que, juntos, formavam uma narrativa diferente da versão divulgada. A palavra civis voltou a aparecer. Jornalistas começaram a fazer perguntas incômodas. Organizações humanitárias pediram esclarecimentos. Um ataque cancelado sem explicação chamava atenção demais para ser ignorado. O comando respondeu como sempre respondia, com silêncio. Mas o silêncio, dessa vez, não funcionou. Dentro da base, o jovem soldado foi chamado novamente. Não para julgamento. Não para interrogatório. Apenas para esperar em uma sala vazia, por horas, sem explicação. Quando finalmente alguém entrou, não era um oficial de alta patente. Era o comandante. O mesmo homem que lhe oferecerá uma rota de fuga naquela madrugada. Ele parecia mais velho agora. Ombros mais caídos. Olhos cansados. Estão perdendo o controle da história, disse, sem rodeios. E isso os assusta. O jovem permaneceu em silêncio. O áudio vazou, continuou o comandante. Não inteiro, mas o suficiente. Então, começou o jovem. Ainda não é o bastante, interrompeu o comandante. Eles vão tentar te pintar como instável. Emocional. Um soldado que quebrou sob pressão. O jovem respirou fundo. E o oficial inimigo? O comandante assentiu. Confirmou tudo. Em depoimento formal. Isso muda alguma coisa? O comandante demorou a responder. Muda o ritmo, disse por fim. Não o final. Pelo menos, não ainda. Ele se levantou para sair, mas parou na porta. Você fez a coisa certa, disse, sem olhar para trás. Mesmo que ninguém admita isso em voz alta. Quando a porta se fechou, o jovem sentiu uma estranha calma. Pela primeira vez desde que fora preso, ele entendeu que aquela história já não pertencia mais apenas a ele. Ela estava viva. E histórias vivas não podem ser enterradas para sempre. Do lado de fora, protestos começavam a surgir. Pequenos no início. Pessoas segurando cartazes com perguntas simples demais para serem ignoradas. Quem decidiu? Quem mandou atacar?
Quem salvou os civis? Na cela, o jovem fechou os olhos. Talvez o mundo nunca soubesse seu nome. Mas a verdade estava andando sozinha agora. E ninguém mais conseguiria fazê-la voltar. A proposta não veio como ameaça. Veio como favor. O jovem soldado foi conduzido a uma sala menor, longe dos corredores principais. Não havia câmeras visíveis. Apenas uma mesa, 2 cadeiras e um homem de terno esperando. Sente-se, disse o homem, com voz calma demais. O jovem obedeceu. Você se tornou inconveniente, continuou o homem, cruzando as mãos. Mas inconvenientes podem ser úteis, quando sabem a hora de ficar em silêncio. O jovem já entendia onde aquilo iria dar. O vazamento criou ruído, disse o homem. Mas ruído passa. Histórias se perdem. Pessoas esquecem. E eu? Perguntou o jovem. O homem sorriu levemente. Você volta para casa. O coração do jovem bateu mais forte. Baixa honrosa. Assistência. Uma narrativa limpa. Você é o soldado que não aguentou a pressão. Trágico, mas compreensível. O jovem sentiu um nó no estômago. E a verdade? Perguntou. O homem inclinou a cabeça. A verdade continua existindo, respondeu. Apenas não oficialmente. Houve um silêncio pesado. Se eu recusar? Perguntou o jovem. O sorriso do homem desapareceu. Então você permanece aqui. Sem julgamento. Sem nome. Sem história. O jovem fechou os olhos por um instante. Pensou na mãe. Pensou na carta. Pensou em como seria atravessar a porta de casa novamente. Voltar vivo. Você não estaria mentindo, continuou o homem, percebendo a hesitação. Apenas, deixando de insistir. O jovem abriu os olhos. Quantas pessoas seriam salvas se eu aceitasse? Perguntou. O homem hesitou pela primeira vez. Nenhuma, respondeu. A resposta caiu como um golpe. E quantas seriam apagadas? Insistiu o jovem. O homem não respondeu. O jovem se levantou lentamente. Então não é um acordo, disse. É um enterro. O homem suspirou. Pense bem, disse. Nem todos os heróis vivem para ver o efeito do que fizeram. Nem todos precisam, respondeu o jovem. Ele se virou para sair. O homem falou uma última vez, agora com a voz mais dura. Essa escolha vai custar sua liberdade. O jovem parou na porta, mas não se virou. A liberdade que custa a verdade, disse, não é liberdade. A porta se fechou atrás dele. De volta à cela, o jovem sentou-se no chão, sentindo o peso da decisão cair por completo. Talvez nunca voltasse para casa. Talvez ninguém jamais o chamasse de herói. Mas naquele silêncio, ele entendeu algo com clareza absoluta. Algumas guerras não se vencem sobrevivendo, mas se recusando a desaparecer. Os dias seguintes passaram sem interrogatórios, sem visitas, sem propostas. Nada. O silêncio voltou, mas agora tinha outro significado. Não era mais punição. Era espera. O jovem soldado percebeu isso nos detalhes. A rotina da base mudou. Guardas diferentes. Horários alterados. Ordens sussurradas em vez de gritadas. Algo estava sendo reorganizado acima dele. E quando instituições grandes demais se reorganizam, alguém sempre cai. Certa manhã, a porta da cela se abriu sem aviso. 2 soldados o escoltaram até um corredor que ele ainda não conhecia. Nenhuma explicação. Nenhuma agressividade. No fim do corredor, havia uma sala com uma única cadeira no centro. Sente-se, disseram. Ele sentou. Minutos se passaram. Depois mais alguns. Até que a porta se abriu novamente. Dessa vez, não era um oficial. Era uma mulher. Trajava roupas civis, postura firme e olhar atento. Tinha nas mãos uma pasta grossa demais para conter apenas burocracia. Você se tornou um problema grande demais para continuar invisível, disse ela, sentando-se à frente dele. E importante demais para ser eliminado. O jovem permaneceu em silêncio. Meu trabalho, continuou, é lidar com situações que não cabem nos relatórios oficiais. Ela abriu a pasta. Havia fotos, transcrições, mapas. E no meio deles, uma cópia da carta. O coração do jovem disparou. Ela circulou mais do que você imagina, disse a mulher. Não pelo conteúdo, mas pelo símbolo. Símbolo? Ele perguntou. Um soldado que escolheu não obedecer, respondeu. Não por ideologia. Não por ódio.
mas por humanidade. Ela fechou a pasta. A história vazou, continuou. Não inteira, mas o suficiente para inspirar outras pessoas a falar. O jovem sentiu um peso diferente no peito. Não era medo. Era responsabilidade. O que vai acontecer comigo? Perguntou. A mulher o encarou por alguns segundos antes de responder. Oficialmente, você será transferido. Longe daqui. Sem nome. Sem registros públicos. E extraoficialmente. Ela respirou fundo. Você se torna uma linha que não pode ser cruzada de novo. Um aviso? Ele perguntou. Um precedente? Ela corrigiu. Ela se levantou. A guerra não acaba por causa de um homem, disse. Mas às vezes, ela muda de direção. Antes de sair, ela parou na porta. Sua mãe escreveu de novo, disse. A carta chegou ontem. O mundo pareceu parar. Você não vai lê-la agora, continuou ela. Não aqui. Algumas coisas precisam ser lidas em liberdade. A porta se fechou. O jovem ficou sozinho, mas dessa vez não se sentia preso. Porque, em algum lugar fora daquelas paredes, algo havia mudado. E ele sabia. A batalha mais difícil não tinha sido no campo de guerra. Tinha sido escolher não se calar. A saída aconteceu sem cerimônia. Nenhuma despedida. Nenhuma explicação oficial. Apenas um veículo simples, sem identificação, esperando do lado de fora da base ao amanhecer. O jovem soldado entrou e sentou-se no banco traseiro. As portas se fecharam. O motor ligou. E, pela primeira vez em muito tempo, ele estava indo embora sem saber exatamente para onde, mas sabendo por quê. Durante o trajeto, observou o mundo pela janela. Pessoas caminhando, crianças correndo, vendedores abrindo lojas. Uma normalidade quase cruel, considerando tudo o que ele havia visto e feito. A guerra continuava longe dali. Invisível para muitos. Mas real demais para quem a carregava por dentro. O carro parou horas depois, em um local simples. Uma casa discreta, cercada por árvores, longe de qualquer base ou uniforme. A partir daqui, você está oficialmente fora, disse o motorista. Nenhum registro. Nenhum contato. Nenhuma proteção. O jovem assentiu e saiu do carro. Na mesa da casa havia apenas duas coisas, uma muda de roupas e a carta. Ele ficou parado por alguns segundos, observando o envelope. As mãos tremiam levemente. Aquela carta tinha atravessado uma guerra inteira para chegar até ali. Ele se sentou devagar. Abriu. A letra da mãe continuava a mesma. Firme, simples, cheia de cuidado. Ela não falava de política. Não falava de guerra. Falava de saudade. De noites em claro. De rezas feitas em silêncio. Falava de como a vida tinha continuado, mesmo sem ele. E então, a frase que fez o ar sumir dos seus pulmões. Se você estiver lendo isso, é porque escolheu ser quem é. Ele fechou os olhos. As lágrimas vieram sem aviso. Não eram de dor, nem de alívio completo. Eram de reconhecimento. Ele não tinha voltado como herói. Não tinha voltado com medalhas. Mas tinha voltado inteiro. Ao cair da noite, ele saiu da casa e caminhou pela estrada vazia. O céu estava limpo. Silencioso. Indiferente. Pela primeira vez desde que a guerra começou, ele sentiu algo próximo da paz. Mas também sentiu o peso de saber que aquilo não era um final. Era um começo. Porque decisões assim não terminam quando a guerra acaba. Elas ecoam. Elas seguem. E alguém, em algum lugar, ainda iria encontrá-lo. Não para puni-lo, mas para lembrar ao mundo do que ele fez. Os primeiros dias passaram em um silêncio quase confortável. O jovem acordava cedo, caminhava pela estrada de terra, observava o movimento lento da pequena cidade próxima. Ninguém ali o conhecia. E, pela primeira vez, isso era um alívio. Ele trabalhava em pequenos serviços. Consertos simples. Ajudava onde precisava. Era apenas mais um rosto comum tentando seguir em frente. Mas histórias raramente aceitam ficar quietas. Certa manhã, ele percebeu algo diferente. Um carro parado do outro lado da rua por tempo demais. Não chamava atenção, mas também não se movia. No dia seguinte, o mesmo carro. No terceiro dia, alguém perguntou seu nome. Apenas um nome comum, respondeu ele, instintivamente. À noite, encontrou um envelope sob a porta da casa. Sem remetente. Dentro, apenas uma folha dobrada.
Sabemos quem você é. O coração bateu forte, mas ele não se moveu. Já esperava por isso. Verdades raramente ficam enterradas. No dia seguinte, a mulher da pasta reapareceu. Não em uniforme. Não com autoridade visível. Apenas sentada à mesa da casa, como se sempre tivesse estado ali. Eu disse que você se tornaria um precedente, disse ela. Eles me encontraram, respondeu ele. Não todos, corrigiu ela. Ainda. Ela explicou que fragmentos da história haviam chegado longe demais. Um jornalista persistente. Um relatório esquecido. Um nome citado fora de contexto. Seu nome começou a circular, disse ela. E quando isso acontece, alguém tenta controlar a narrativa. E se não conseguirem? Ele perguntou. Ela o encarou com seriedade. Então tentam silenciar. O jovem respirou fundo. Não vou fugir de novo, disse. Eu sei, respondeu ela. É por isso que estou aqui. Ela deslizou um pequeno gravador sobre a mesa. Conte tudo, disse. Com suas palavras. Do começo ao fim. Isso vai me expor, respondeu ele. Vai, confirmou ela. Mas também vai impedir que mintam sobre você. Ele olhou para o gravador. Pensou na carta. Pensou em quantas pessoas nunca tiveram chance de contar sua própria versão. Ele apertou o botão. E começou a falar. Enquanto isso, em outro lugar, alguém assistia. E entendia que aquela história não poderia mais ser controlada. O depoimento não saiu de uma vez. Primeiro, um trecho curto. Um áudio de poucos segundos, publicado de forma quase discreta, em um site pequeno demais para assustar alguém poderoso, mas grande o suficiente para ser ouvido. A voz do jovem soldado era calma, firme, sem raiva, sem heroísmo. Eu não desobedeci por medo. Desobedeci porque havia pessoas no caminho. Em poucas horas, o trecho começou a circular. Primeiro em grupos fechados. Depois em redes sociais. Em seguida, em sites maiores, onde jornalistas reconheciam algo raro demais para ignorar: coerência. Vieram então os ataques. Instável emocionalmente. Soldado despreparado. Versão incompleta dos fatos. Mas, dessa vez, algo era diferente. Outras vozes começaram a surgir. Um operador de rádio confirmou a gravação original. Um médico militar falou sobre civis evacuados às pressas naquela madrugada. Um nome puxou outro nome. Um silêncio antigo começou a ruir. Na pequena casa, o jovem assistia a tudo à distância. Não celebrava. Não sorria. Apenas observava. Agora não é mais sobre você, disse a mulher, sentada à mesa. É sobre o que eles fizeram para tentar te apagar. Naquela noite, o carro voltou a aparecer do outro lado da rua. Mas desta vez não estava sozinho. Havia câmeras. Pessoas. Perguntas. O jovem abriu a porta. Não para se explicar, mas para confirmar. Sim, disse ele, diante dos microfones. Eu faria tudo de novo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Na manhã seguinte, comunicados oficiais foram emitidos. Investigações anunciadas. Nomes afastados temporariamente. Nada soava definitivo. Mas nada mais podia ser desdito. O jovem voltou para dentro da casa e sentou-se sozinho. O peso veio de uma vez. Não era medo. Era cansaço. Ele finalmente entendeu o custo real de ter escolhido não se calar. E mesmo assim, não se arrependeu. Porque, em algum lugar distante, uma mãe assistia às notícias com a carta nas mãos. E sabia que o filho tinha voltado vivo do jeito mais difícil possível. O tempo passou como sempre passa depois de grandes rupturas, lento no começo, quase imperceptível depois. As investigações seguiram seu curso. Alguns nomes desapareceram dos cargos. Outros surgiram apenas como notas de rodapé. A guerra, oficialmente, continuou em outros lugares, mas naquela região específica, nunca mais voltou a ser a mesma. O jovem soldado deixou a pequena casa meses depois. Não houve anúncio. Não houve cerimônia. Apenas uma mudança silenciosa. Ele seguiu vivendo como alguém comum. Trabalhando. Ajudando. Escutando mais do que falando. Seu nome apareceu algumas vezes, depois sumiu novamente, como quase todas as histórias importantes. Às vezes, alguém o reconhecia. Não pediam autógrafos. Não pediam discursos. Apenas diziam obrigado.
E seguiam. Em uma tarde simples, ele recebeu uma última carta. Não vinha do comando, nem da imprensa, nem de ninguém poderoso. Era da mãe. Ele sentou-se à mesa, abriu o envelope e leu devagar. Ela dizia que tinha visto tudo, que tinha ouvido sua voz, que tinha entendido, finalmente, o que significava aquele pedido feito meses atrás. Quando eu pedi que você voltasse vivo, ela escreveu. Não era apenas para respirar. Era para continuar sendo você. O jovem dobrou a carta com cuidado. Naquele momento, ele entendeu o que aquela guerra realmente havia testado. Não a coragem de lutar, mas a coragem de parar. Não a força de obedecer, mas a força de escolher. Ele saiu de casa ao entardecer. O céu estava calmo. O mundo seguia seu curso, indiferente como sempre. E isso estava tudo bem. Porque algumas histórias não existem para mudar o mundo inteiro. Existem para provar que ele ainda pode ser mudado. Mesmo que só um pouco. Mesmo que só uma vez. Mesmo que ninguém lembre do nome. E assim, o soldado voltou vivo. Não como herói, mas como humano. Fim.